Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora eu estou gravando à noite, mas não tem problema. O horário que você assistir tá bom demais. O importante é você participar, é você assistir, é você. Opa, deixa eu procurar meu óculos aqui. É você interagir, né, com nossa aula. Pronto, agora estou bem melhor. Vamos aí para nossa aula? Vamos lá? Vamos ver o que tem pela frente. Ok, beleza. A gente vai tratar aí sobre América Portuguesa e Brasil, né? Por que esse título? Será porque que o autor trabalha com esse título, né? Porque na América, os domínios portugueses eram um único país. Só que esse país tem proporções continentais, né? Não desde o começo, né? Mas desde o começo já significava muito para Portugal o que o Brasil era, tanto em suas riquezas quanto em suas proporções, que já eram colossais, né? Era tanto é que daqui para frente nós vamos ver que eles tiveram dificuldade, né, para gerir um território com essas proporções. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui para marcar texto. Tá. América Portuguesa e Brasil. No imaginário de muitas pessoas ainda predomina a ideia de que a configuração do território brasileiro já estava definida, né? O território brasileiro já era esse, gente, que nós conhecemos? Lógico que não, né? Nós até falamos sobre a aula passada sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Não permitia que o Brasil tivesse essa composição. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, né? Aqui em 1500, né? Ou seja, o Brasil não era como nós conhecemos, né? Pelo menos territorialmente, suas fronteiras, quando os portugueses chegaram. Até porque os índios eles tinham fronteiras marcadas pelos seus conflitos. Ele não tinha, aqui não existia fronteiras. A tribo Guarani não determinava com outras tribos, né? Com os tupis, onde eram seus limites, né? Vamos lá. E como se mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de terra, ok? Essa é uma proporção grande, né? Estivesse esperando para serem encontradas e apresentadas ao mundo, iniciando uma nova aventura, né? A qual menosprezava a existência das sociedades organizadas que já ocupavam o território havia milênios, né? Então, é o que eu estou falando, né? Já existiam sociedades organizadas, né? E algumas hiperorganizadas, né? Por quê? Porque em lugares onde hoje nós temos dificuldade para viver, essas sociedades já viviam e viviam muito bem. Existiam sociedades naquele período, gente. Deixa eu voltar aqui para mim. Existiam sociedades naquele período que viviam, por exemplo, no Cerrado, que é um bioma, né, um ambiente extremamente difícil de se viver, né? Mas eles viviam e viviam bem, né? Já viviam na Amazônia. Na Amazônia todo mundo acha bonito, né? Ver a foto, ver o rio, mas vá viver na Amazônia para você ver a dificuldade que é. Eu já fiquei acampado no meio da Amazônia, no estado do Amapá. Eu posso dizer o quanto é difícil. Mas vamos lá. O território brasileiro, como conhecemos hoje, começou a ser formado no período colonial, ou seja, no período em que o Brasil era colônia, a partir da apropriação dos territórios que já eram ocupados por diferentes o quê? Povos indígenas, né? Então, toda essa terra aqui já tinha dono, né? Na verdade, ainda tem dono, né?
que eram os povos originários, né? Os povos indígenas, os povos nativos que já viviam nesse país. Eles são os donos de tudo isso aqui. Por direito, é deles. Esses povos foram expulsos de sua terra e muitos deles, o quê? Escravizados. Isso aqui eu falei na aula passada também, né? Que o drama do povo africano é grande, né? Porque ele foi escravizado lá na África e trazido para cá para trabalhar. Agora você imagina quem vivia numa terra era livre, é invadido, né? E ainda é escravizado por essas pessoas. Então, não existe aqui uma. A gente não pode estar comparando quem sofreu mais, né? Fazer a medida aqui. Mas o povo indígena brasileiro sofreu e continua sofrendo. Mas vamos seguindo. Esses povos, muitos deles escravizados, mas não sem resistência, né? Na verdade, todos esses povos resistiram, né? Os índios fugiam para a floresta, os negros fugiam para a floresta e formavam quilombos, né? E assim sucessivamente. A expansão territorial na América Portuguesa foi marcada por conflitos sangrentos e pelo extermínio de quê? De milhares de indígenas, né? Aí os negros, eles eram mortos, os africanos? Sim, eles eram mortos. Mas existia um conceito, gente, existia um conceito de que o africano, o escravo africano, ele era um produto que alguém pagou, né? Foi trazido para cá. Então tinha um conceito de produto sobre o africano. Então dificilmente, apesar dos grandes maltratos, dificilmente alguém tinha coragem de matar um negro, né? Um africano, um escravo africano. Mas o índio, ninguém tinha misericórdia, não. Matava porque tinha muito, né? Toda vez que olhava para a floresta, eles achavam que tinha mais índio. Então, para eles era uma vida sem valor. Na época da colônia do Brasil colônia, a vida do negro tinha mais valor do que a vida do índio. Isso é fato, né? Tanto é que se você olhar na história, você vai ver que dificilmente se matava um negro, um homem africano, escravo africano. Mas o indígena era, ó, dois palitos, como a gente diz por aí. Mas vamos seguindo aqui, né? Estamos aí com 7 minutos. A primeira ação de Portugal para evitar invasões estrangeiras, né? Evitar invasões estrangeiras. Por quê? Porque eles queriam segurar o território, né? E administrar terras recém-conquistadas foi em 1534. A criação das capitanias, né, hereditárias, ok? Que eram enormes lotes de terra concedidos pela coroa portuguesa. Quando a gente fala coroa portuguesa, é pelos membros da família real, né? É pela corte e a família real. Aí a gente fala coroa portuguesa. A seus o quê? Donatários, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que é donatários. E se estendiam do Oceano Atlântico, olha aqui, ó, do Oceano Atlântico até a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Vamos olhar aqui esse mapa. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a capitania hereditária Pará-Maranhão, capitania Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, né? Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, né? Os principais, né? E aqui a divisão, né? Terras pertencentes à Espanha, tá nessa cor aqui, né? Um roxo quase. E em amarelo as terras pertencentes a Portugal. Agora o detalhe, gente. Vou falar para vocês aqui. Sabe quantos desses capitanias se desenvolveram até chegar nessa linha? No período em que durou as capitanias hereditárias? Nenhuma. Porque isso aqui é uma vastidão, gente. Se hoje é difícil você, por exemplo, daqui chegar ali no Pará e entrar numa floresta, você não vai aguentar andar 5 quilômetros, né? A não ser que
você esteja bem equipado e com o objetivo certo. Então, as capitanias elas foram um sucesso. Primeiro que a povoação só ficava aqui no litoral, o que já significava, demandava, né, um trabalho imenso, né? O que é você cultivar terras, por exemplo, o Pernambuco, né? Aqui onde é de Pernambuco, né? Você imagina você tomar de conta de um território do tamanho da cidade de Recife, né? Já seria extremamente difícil hoje, né? Com veículos, com drones, com helicóptero. Agora você imagina naquela época que o veículo mais ágil nessa região aí era um cavalo, né? Imagina. Então, o que era um donatário? Pessoa que recebia da coroa portuguesa o quê? A posse da capitania hereditária, com amplos poderes. Esses poderes aqui, gente, eram políticos e administrativos, mas também era de vida e morte. Alguém praticasse um crime, quem julgava era o donatário ou o representante dele. E acontecia sim de algumas pessoas, né, sumariamente serem condenadas. Vamos lá. Aqui, as longas distâncias entre as capitanias e as dificuldades de comunicação e transporte contribuíram para impossibilitar a unidade, o quê? Impossibilitar a unidade política. O que é a unidade política? É eles se manterem como um país, né? Se dizer, olha, o Estado, como é a capitania do Pernambuco, a capitania de Ilhéus, né? Ninguém sabia onde estava ninguém, até porque o transporte era de barco, era lento e levava semanas, né, para chegar de um lugar ao outro. Os donatários tinham bastante autonomia para administrar a capitania. Isso aqui eles tinham autonomia, né? Ou seja, eles tinham poder para tudo, né? Eles eram juízes, ou seja, eles prendiam e mandavam soltar, tornando o poder político na América Portuguesa bastante dividido e o que? Desarticulado. O que ele quer dizer aqui dividido? Cada dono de capitania hereditária fazia suas leis, né? Fazia o que queria. E ele, quando diz desarticulado, é porque ele não tinha unidade com as outras capitanias, eles não tinham políticas comuns, não tinham ações comuns. Ah, vamos construir uma estrada entre as duas capitanias. Não existia isso, cada um dava seu jeito, né? Na tentativa de limitar o poder dos donatários, a coroa portuguesa criou em 1548, né, o governo geral, né, com sede em Salvador. O que era essa tentativa? É que existisse um núcleo, né, de poder, e esse núcleo de poder o quê? Comandasse as capitanias, né? Mas vamos ver o que deu, né? O governo geral tinha poderes quase o quê? Ilimitados. Na verdade, eram ilimitados mesmo, porque só se o rei viesse aqui e visse e desabonasse o que eles fizessem, porque coisa que não podia acontecer, né? Que o rei não ia sair lá de Portugal para ver o que estava acontecendo aqui. Mas na prática sua autoridade estava restrita à sua própria o quê? Sede. Ou seja, ele mandava muito, mas as ordens dele não passavam de Salvador, porque não chegavam nas capitanias, né? Até por essa questão de transporte, pois o poder continuava fragmentado entre as capitanias hereditárias, ou seja, cada um mandava na sua. Agora vamos... Ah, gente, outro detalhe aqui que eu quero falar para vocês, né? Que nisso aqui, nesse período, você pode perguntar, que é uma dúvida que eu tinha. Ah, tudo bem, tem a capitania hereditária, né? Tinha o donatário, né? Tinha os escravos, né? Que trabalhavam também. E tinha quem mais? Tinha também aquelas pessoas que vinham fazer o comércio, né?
ser o capataz, né, controlar os escravos africanos. E a maioria dessas pessoas, gente, eles eram o quê? Eles vinham de Portugal, né? Mas quem eram essas pessoas? Eram pessoas que vinham contratadas? Não, gente, a maioria dessas pessoas eram condenados. Naquele tempo, gente, a pessoa que era condenada, ela era presa, ela era jogada dentro de uma cela de pedra e lá ela defecava naquele local, ela defecava, comia, não tomava banho, estava exposta ao frio, a ratos, né? A todo tipo de doença. Então, praticamente, quem era preso, ele se afogava nas próprias fezes, na própria sujeira, né? Morria das doenças mais horríveis, né? Contaminado por baratas, ratos, etc. E quando adoecia não existia atenção médica como tem hoje. Então, eles iam atrás dessas pessoas e perguntavam: você quer continuar o resto da vida preso ou você quer ir representar Portugal na colônia? Aí, obviamente, né, o cara ficar o resto da vida preso ou ir para um lugar que ele corria o risco de morrer ou de morrer no mar, é lógico que ele preferia o quê? Ir embora. Então, por isso que eles conseguiram muita gente para vir para cá. Porque essas pessoas tinham interesse única e exclusivamente de se manter vivas e livres. Isso é fato, gente. Não sei o que estou falando, não. Isso aqui é história. Ok? Vamos para a próxima aqui, né? Aqui. Ok, expansão para o oeste, né? O oeste do território brasileiro. Durante a União Ibérica, né? Por que União Ibérica? Portugal e Espanha, eles estão em um territóriozinho, que é mais ou menos assim, assim, né? Que chama Península Ibérica. Aí lá nós temos Espanha, né? E Portugal. E o que acontece? Essa União Ibérica quer falar sobre o momento em que os dois países estiveram unidos em um só governo. Mas vamos ver o que foi isso aqui. Período em que Portugal ficou sob o domínio da Espanha, né? Ocorreu a expansão para o oeste, né? E terminou configurando um território bem parecido do que a gente conhece hoje, né? O Tratado de Tordesilhas foi o quê? Ignorado, né? E os limites entre as áreas coloniais dos países da América acabaram se confundindo, né? Ou seja, como estavam nessa União Ibérica, tudo na América era da Espanha, né? Por quê? Porque a Espanha governava o Portugal também, né? Foi uma confusão lá sobre o herdeiro do trono, né? Aí a Espanha tomou de conta do trono português também. E aí o que acontece? Ficou a América sob o domínio dessa União Ibérica, ou seja, da Espanha, né? Facilitando o deslocamento para o interior do continente. Então, começou a haver o quê? A expansão para o interior, né? E o território do Brasil, né, que antes era limitado, né, pelo Tratado de Tordesilhas, aí começou a ser o quê? Todo povoado, né? Aqui é da América do Sul, né? Aí você vê aqui, ignorou-se esse negócio de Tratado de Tordesilhas, e todo esse território foi o quê? Sendo ocupado, ok? Então vamos continuar. Beleza, aqui marca texto. Pá. Então vamos lá. Com o fim da União Ibérica, né, foi quando os portugueses, né, retomaram o controle da coroa do seu governo, eles também tomaram conta o quê? Tomaram controle de suas terras aqui nas Américas, né, no caso, onde era o Brasil. Mas somente em 1750, por meio do Tratado de Madrid, né,
assinado por Portugal e Espanha, é que a posse definitiva dos territórios conquistados pelos portugueses durante a União Ibérica foi o quê? Legalizada, né? Então, aqui houve a União Ibérica, mas aqui na colônia continuou essas pessoas que foram mandadas, os, os, os colonos portugueses, né, os escravos deles, esse pessoal continua aqui tratando como se o território fosse único, né? E aí o que acontece? Para organizar isso, se fez o Tratado de Madrid, para delimitar os limites entre Espanha e Portugal aqui nas Américas. Após a independência em 1822, olha, 20 minutos aí, gente. A definição dos limites do território brasileiro ocorreu de forma mais o quê? Intensa por meio de acordos, tratados e conflitos com os países vizinhos, né? A partir da República em 1889, a diplomacia brasileira aproveitou a expansão para o oeste, iniciada no período colonial, e questões fronteiriços do Império, 1822 a 1889, para definir os contornos do território brasileiro. Então, esse território foi através da diplomacia, ou seja, negociação com os países vizinhos, e também a partir da guerra, né? O grande exemplo é a província Cisplatina, né? Que é onde hoje é o Uruguai. O Brasil lutou, era uma colônia, era um território brasileiro, e o Brasil terminou cedendo para a independência e se tornou Uruguai. Em 1940, os limites territoriais já estavam o quê? Estabelecidos, né? Vamos ver o mapa. Olha aqui, né? Aqui, gente, se a gente olhar para esse mapa, segundo o Tratado de Tordesilhas, né, era assim, ó, PAN, né? Aqui era Brasil, né? Brasil, aqui era território português, ó. Aqui, ó. E para cá era território espanhol. Mas depois da União Ibérica, né, como já foi dito aqui, o que aconteceu? Foi tudo para as cucuias, né? E começou o quê? O Brasil primeiro ocupar isso aqui, olha aqui essa delimitação aqui, ó. Isso aqui é o primeiro limite, né, que o Brasil teve. Aqui, ó, província Cisplatina aqui, ó, né? E aí, em outro momento, o Brasil já foi, né, para o que ele é hoje, né, ó. E aqui onde era a província Cisplatina ficou para lá. Aí aqui, ó, esses pontos em vermelho, deixa eu tirar aqui que eu estava na brincadeira aqui, né? Aqui, ó. Tratado de Madrid, né? Olha aqui, ó. Incluía a província Cisplatina, o que é o Uruguai hoje. E aqui em 1940, né? Que já não tem mais a província Cisplatina, que ainda no reinado foi perdido, ou foi abdicado, né? Aqui, onde é o Acre hoje, foi ganho, né, da Bolívia, né? Aqui onde é Roraima também foi ganho, né, de outros países, inclusive da Venezuela, né? E hoje em dia nós temos esse território imenso, né? Ok? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí 23 minutos, aulinha curta, né? Mas valeu. Façam a atividade, se interessem, se protejam, que a pandemia ainda está aí. Valeu? Me segue aí, viu? Tá aqui os endereços meus aí. Me segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, o que você quiser. Se não quiser seguir também, você que sabe. Valeu, um abraço.